Bom louvarmos o Senhor. Obrigado, Marquinhos. Como eu disse no começo do culto, nós entendemos que igreja, a missão da igreja é evangelizar. Deus chamou a igreja para duas coisas. Deus não chamou a igreja para governar agora. No futuro, sim, com Cristo, quando Ele reinar. Mas a função da igreja hoje são duas. A primeira, ide e pregai. A segunda função da igreja, não por ordem de importância, mas didática, é adorá-lo. A função da igreja é adorar o Senhor e pregar o Evangelho do Senhor. E nós entendemos que igreja missionária é uma igreja que tem como estilo de vida missões. Desde que essa igreja abriu. Quando fui chamado para vir aqui, mais ou menos em janeiro de 2003, veio o convite, em janeiro de 2003 veio o convite para assumir o trabalho aqui. Eu demorei 3 meses para responder a esse convite, só em oração. Depois de 3 meses, o reverendo Eudes me chamou, e aí, já orou? Eu falei, não, eu preciso de mais um mês. E nós fomos orando e o Senhor respondeu que deveríamos vir para cá, para Ipiranga. E desde que fizemos o primeiro culto aqui, a visão do pastor passou a ser a visão da mesa diretiva, que é ainda agregada à IPVM, e é a visão desse conselho que essa igreja seja uma igreja missionária, uma igreja voltada para o bairro de Ipiranga. Então, nós temos algumas frentes de missão, de missões, e a missão entenda levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, pela internet, nós queremos que o nosso site não seja um site que traga a pessoa para a igreja, mas um site que, ainda que a pessoa não venha para a igreja, ela ouça do amor de Jesus. Mas é uma igreja também que faz o dia amigo, uma vez por ano. Nós abrimos a igreja e transformamos a igreja num grande trabalho social e evangelístico. É uma igreja que vai para a rua levar folhetos, levar copinho d'água e dizer, Jesus mata a sua sede. É isso que nós queremos como igreja. E também, como igreja, nós gostamos de apoiar e aprender com quem faz. É uma igreja que tem bastante crianças e nós nos importamos com as crianças. As crianças do Lar Abrigo, da Avó Miriam, que nós tivemos a oportunidade de conhecer, já fizemos uma parceria e renovamos essa parceria. E algumas ações nós fizemos lá, ainda do tempo de congregação e hoje como igreja. Quando o pastor Epitácio pisou aqui pela primeira vez, nós nos apaixonamos não só por ele, mas também pelo projeto Semear lá em Moçambique. E também o João, na primeira conferência missionária que nós fizemos aqui, ainda no tempo de congregação, quando o João nos foi apresentado, nos apaixonamos por ele. E é uma alegria mútua ter o João como irmão e saber que eu sou querido por ele também, né? Nós temos uma parceria que transcendeu a IPBI, também envolveu Mackenzie, né? Na Missão Sena, tive a oportunidade de conhecer a Juliana, e às vezes tenho a oportunidade de estar na creche, o João nem fica sabendo, né? A Ju me convida, vamos lá, traz uma palavra lá para os funcionários, e é uma alegria muito grande, nós como IPBI, ainda de maneira simples, mas começando, nos envolver com o trabalho de vocês. E nós queremos aprender com aqueles que estão no campo. É muito, às vezes, triste nós ouvirmos, né, as igrejas não apoiam as missões, ou as igrejas deixam para os missionários. Não, nós queremos aprender. Nós fizemos aqui já um bazar, nós fizemos um jantar, alguns jantares, o último jantar italiano foi todo para Moçambique, né? Fizemos brechó, nós vamos falar da cantina daqui a pouco. Fizemos visitas a essas instituições, já fomos lá cozinhar na Sena. Quem sabe um dia vamos fretar um avião, vamos lá para Moçambique. Já fomos no lar da Avó Miriam algumas vezes e precisamos de constância nessas visitas, né? Alguns lanches que nós levamos, algumas parcerias, até pequenas reformas, mas nós queremos mais. Acho que nós, como igreja, podemos mais, e esse é o nosso sonho aqui como igreja. Eu digo que Ipiranga é a nossa Jerusalém. O lar da Avó Miriam é a nossa Judeia. Ali a Sena, talvez Samaria, né? E até os confins de Moçambique. E quem sabe nós podemos ir mais, transcender
as 4 paredes da igreja, que é essa a missão. A igreja que não evangeliza é caixa de fósforo, só faz barulho. Tchac, 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 tchac. Mas quando sai da caixa de fósforo e risca, às vezes o Senhor nos esfrega em algumas tribulações e nós começamos a brilhar, que é uma beleza. E como nós vimos ontem aqui, quanto mais luz, quanto mais os palitos juntos, mais nós brilhamos. E que nós possamos transcender as 4 paredes muitas vezes e apoiar o trabalho de missões. Eu queria convidar, então, aqui a Juliana, o pastor João, para estar aqui na frente, ocupar uma dessas cadeiras. Queria convidar também a vó Miriam, muito carinho. Vó, por favor. A senhora senta do lado daquele que a senhora achar mais bonito. Pastor Epitácio, por favor, também. Sejam todos bem-vindos. Não é programa de televisão, gente, mas eu queria fazer uma coisa diferente no culto de hoje, né? E eles todos vão falar, respondendo basicamente a 4 perguntas. Primeira pergunta, o que é a instituição a qual você representa? O que ela faz? A segunda, o que esse trabalho tem feito? Né? O que vocês fazem ali? Como foi o seu chamado para esse trabalho? Como Deus chamou a vó Miriam, como Deus chamou a Ju e o pastor João, como Deus chamou o pastor Epitácio para esse trabalho? Como Jesus tem abençoado a vida de vocês? E, por fim, uma mensagem deles para a igreja aniversariante. São as 4 propostas que eu fiz. O que é a instituição? Como Jesus chamou você para esse trabalho? Como Jesus tem abençoado a sua vida? E que mensagem você daria para a igreja? Nós vamos começar com a primeira. Eu vou deixar, tem um microfone aqui. Se quiser ficar em pé, falar aqui, deixar um aqui com ele. O senhor vai fazer a pergunta? Sim, a primeira, só a primeira. É só a primeira pergunta. Enquanto só a primeira. A primeira pergunta é: o que é a missão a qual você pertence? Descrever o trabalho. Eu dou muita importância à educação cristã da criança. Deixa eu segurar. Eu dou muita importância à educação da criança. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu morava no interior de São Paulo, numa cidade chamada Itararé. E havia lá uma igreja presbiteriana. O pastor tinha 3 filhos, e seus filhos iam buscar a mim e a meus 4 irmãos lá na Rua Fricané, que me levava para a escola dominical todo domingo. Assim, eu era bem criança ainda quando me converti. E eu acho que fiquei tão apaixonada por Jesus, principalmente pela história de Samuel, que eu achava que Deus podia fazer comigo o que fez com Samuel, naquela pureza de uma criança. E sempre no meu coração aquele desejo de falar de Jesus para todo mundo. Muita coisa eu teria para dizer, mas já depois dos meus 60 anos, eu fui trabalhar na FEBEM, como assessora do presidente, o reverendo Assir Pereira. E vi a grande necessidade daquelas crianças de conhecer a Jesus. Porque a palavra de Deus nos diz, Jesus nos diz, que das crianças é o reino dos céus. Fui convidada para ser presidente da Associação das Senhoras Evangélicas de São Paulo, que começou na Revolução de 32, quando todas as mulheres evangélicas se reuniam no Mackenzie para confeccionar ataduras para os soldados feridos na Revolução. E como não tinha revolução no momento que eu fui convidada, eu falei: a revolução de hoje é a criança de rua, é a criança abandonada, é a criança que vai para a FEBEM. Se vocês me deixarem abrir um lar para crianças, eu aceito a presidência. Então, elas permitiram, e quando eu saí da FEBEM, eu trouxe 25 crianças comigo. Já passaram mais de 200 crianças no nosso lar. Hoje nós estamos aqui na Saúde, a casa é própria, nós compramos,
eu não gosto nem de dizer que nós compramos, eu acho que foi Deus que nos deu, porque eu paguei 120 mil, só o terreno lá vale mais de 1 milhão, né, pastor? E o maravilhoso é ouvir o testemunho das crianças que passaram por lá. Eu tenho uma menina que a mãe vendia o corpo, pequena, a mãe era prostituta, hoje ela está no 4º ano de direito. Uma menina muito fiel ao Senhor. Ontem ela passou a tarde comigo lá no lar. Tenho outros fazendo faculdade, e eles me ligam, aqueles que completaram 18 anos e saíram. Vó, tudo que eu tenho de bom, eu aprendi aí. Quando eu fiz 80 anos, na minha festa de aniversário, eles foram testemunhar. E uma das meninas disse, não sei o que seria da minha vida se a avó não tivesse estendido a mão para mim. Então, não é a avó, mas somos todos nós. Devemos nos preocupar com a educação das crianças. E lá, no nosso lar, nós temos hoje mais ou menos 22, 23 crianças. Chegam tristinhas, magras. Temos 2 nenezinhas gêmeas, prematuras, que chegaram, a gente tinha medo até que elas não vingassem, que fosse dar óbito, mas hoje elas estão tão gordinhas, tão engraçadinhas. Elas vão muito para o hospital, porque a mãe tinha HIV positivo e nunca fez exame pré-natal, então as crianças tivemos que ter um cuidado especial com elas. E muitas outras histórias muito dramáticas, muito tristes, principalmente filhos, crianças que vieram da Cracolândia, que os pais são viciados no crack, e são atingidas. Uma das mães viciadas deu uma garrafada na cabeça de uma menininha de 2 anos. Ela foi costurar a cabeça, depois o juiz mandou lá para nós. Crianças que apanham de padrastos. Então, são histórias bem tristes. As nossas crianças precisam receber Jesus para, quando adultos, terem essa felicidade que nós temos, essa paz que temos mesmo na hora da angústia, mesmo na hora da dor, na hora da separação, na hora triste, a paz está aqui. Ela não sai do nosso coração, porque ela excede a todo entendimento. E a criança recebe Jesus, se converte, como eu me converti quando era criança, porque os filhos do pastor iam me buscar na minha casa. Talvez haja aqui no bairro muita criança esperando ser trazidas para a igreja. Interessante que nós temos que ter esse amor de missões. Quase toda semana nós damos alimentação para os homens que varrem a rua. Então, eles entram lá na associação, sentam, todos almoçam. Eles ganham muito pouco, são funcionários da prefeitura. E eu falo, não quero que negue comida para ninguém. Mas, outro dia, eu vi que o homem com aquela fome ia comer, de repente o garfo caiu, escutei o barulho. Olhei e eu vi que as lágrimas corriam para os seus olhos. Ele falou, vou embora. Eu falei, mas por que o senhor está com tanta fome? Come para o senhor trabalhar. Não, não posso. Lá em casa, a minha mulher e meus filhinhos estão comendo o resto que cato do lixo. Eu não posso engolir essa comida sozinho. Assim nós também. Não podemos nos alimentar do precioso pão espiritual, da água viva que desceu do céu, que alimenta a nossa alma, o nosso coração, que nos dá força para o dia a dia, para as lutas, quando sentimos Jesus do nosso lado, em todos os momentos.
Não podemos querer só para nós este pão e esta água. Tem muito sedento, tem muito faminto lá fora. Não só crianças, como jovens, como adultos, como idosos. Temos também um trabalho com idosos lá na associação. Toda a última quinta-feira do mês, eles vão buscar uma cesta básica. E assim, eu gostaria de desafiar essa igreja. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Acho que eu preferia ser a primeira, porque falar depois disso fica difícil, né? Mas tudo bem. Ontem também, quando o Ion falou um pouquinho de Moçambique, das crianças que comiam rato, eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Né? Nem parece que o que a gente faz é missões, vivendo numa cidade tão rica como São Paulo. E eu trabalho especificamente na creche da Missão Sena, que é a Creche Esperança. Estou lá há 2 anos, mas a creche já existe há 4 anos. E o nosso objetivo é trabalhar com as crianças que a avó recebe também lá no lar, mas crianças que ainda moram com algum familiar. Né? E a nossa preferência é para crianças que, de alguma forma, tiveram contato com familiares que usam drogas ou álcool ou que estão na prostituição. Então, nós temos crianças cujos pais estão presos, alguns são criados pelas avós, porque os pais estão na rua, são usuários de crack, ou um deles está preso, e assim por diante. Então, essa é a nossa preferência. Nós temos hoje mais de 100 crianças em lista de espera, porque nós não temos espaço para atender, infelizmente. A carência ali é muito, muito grande. E, em geral, são crianças que moram ali na região mesmo, em prédios invadidos. E alguns dos pais estão na rua. Acho que, hoje nós temos 31 crianças, acho que menos de 10 delas, menos de 1/3, vive com pai e mãe. As outras todas, ou só com a mãe, ou com a avó. Esse é o nosso trabalho ali na creche. E nosso objetivo é oferecer 2 coisas principais. Uma é ensino cristão, como a avó falou, para que elas tenham algo para preencher o vazio da alma, que elas não venham a preencher com álcool e com as drogas, e com outras coisas como as mães e os pais. E um outro objetivo que nós temos é oferecer educação de qualidade. Se você for hoje visitar a nossa creche, conhecer o nível das nossas professoras, são professoras que poderiam estar trabalhando em qualquer escola particular de São Paulo. Elas são realmente muito boas. E o nosso objetivo é oferecer educação de qualidade, para que essas crianças tenham a opção. O nosso sonho é que elas venham a fazer direito, como aquela garota que a senhora falou, que elas possam escolher uma profissão, fazer uma faculdade. Esse é o nosso sonho, de poder, lá na frente, vê-las entrando numa faculdade e podendo escolher algo que não seja prostituição, que não seja criminalidade, assim como os pais dela. A creche surgiu justamente numa insatisfação da Missão Sena de ver aquele ciclo se repetindo, das mães prostitutas, e as filhas se tornam prostitutas também, e os pais usuários de drogas, e os meninos vão na mesma situação. Então, dessa insatisfação surgiu a creche, para tentar quebrar esse ciclo. Ainda é um trabalho bem pequeno, mas a gente tem intenção de crescer. Ontem eu já estava brincando com a Andréia, chamando ela para trabalhar com a gente lá, porque a nossa intenção é transformar realmente numa escola. Hoje, infelizmente, a gente perde as crianças, mas elas ficam só até o pré. E quando elas vão para o 1º ano, a gente não tem como atender. Então, nosso sonho é poder comprar alguns prédios aí ao lado e transformar realmente numa escola. O meu sonho pessoal é poder acompanhá-las até o ensino médio e vem entrando na faculdade. Essa é a nossa intenção. Beleza. Ainda continuando na creche, pegando o gancho da Juliana, na General Couto Magalhães, na rua General Couto Magalhães, tem uma mãe e filha se prostituindo lado a lado. Mãe e filha. A creche veio porque nós entendemos que a Cracolândia só vai acabar, só vai terminar a Cracolândia se investirmos nas crianças. Isso que tem sido feito pelo Estado, pela Prefeitura, não vai resolver a vida de ninguém. E nós costumamos dizer que, se Deus não fizer uma intervenção naquele lugar ali, 90% daquele povo ali está fadado a não mudar de vida, a não sair dali. 90% deles, a não ser que haja uma intervenção divina. A Missão Sena, ela trabalha com resgate, restauração e reintegração.
Porque nós começamos na Rua Aurora, emprestamos uma borracharia para fazer um culto somente, numa borracharia na Rua Aurora. Aí, dessa borracharia, desse culto, as pessoas pediram, porque nesse culto entrou prostituta, travesti, entrou crianças de rua, entrou um monte de gente. E aí acabou o culto, as pessoas vieram até nós e pediram assim, olha, vamos fazer no domingo que vem. E a coisa continuou e tomou volume. Aí ganhamos uma fazenda em Juquitiba, 34 alqueires de terra. Se você não sabe o que é 34 alqueires de terra, eu também não sei. Não sei mesmo. Né? Mas é muita terra, é terra para caramba. É muita terra. E nós construímos uma casa para homens, uma casa para mulheres. E no começo nós tínhamos uma casa para crianças nesse lugar aí. Custo zero, nós não cobramos nada de ninguém, não cobramos R$1 de ninguém, porque entendemos que recebemos de graça, e de graça nós tratamos as pessoas de lá, e elas ficam 9 meses lá naquele lugar. Depois que elas passam pelo centro de São Paulo ali, na terça-feira nós alimentamos 150 moradores de rua, não só alimentamos, mas procuramos dar banho, comida e evangelho naquele lugar ali. E eu estava essa semana nadando no Sesc, fui nadar no Sesc, aí entrei no Sesc, quem eu vejo limpando o chão lá do Sesc? O Djalma, um morador de rua que bebia 2 litros de cachaça por dia. Ele falou assim, ó, eu passei pelo albergue ano passado, e no albergue que vocês têm, porque nós temos albergue do dia 20 de junho a 20 de agosto. Nós paramos as nossas atividades à noite, nós temos uma escolinha de futebol também no centro de São Paulo. Paramos e colocamos, no ano passado, 80 homens, 80 moradores de rua. Isso é novidade até para o Ion. O ano passado, em junho, a Prefeitura de São Paulo nos ligou, o governo, agora é PT, né, falou assim, olha, o pessoal do Kassab, o pessoal do... eles fecharam um monte de albergues, então nós não temos para onde mandar pessoas. Vocês podem receber essas pessoas? A Prefeitura pedindo socorro para uma missão pequenininha na Cracolândia. Que coisa linda, Mateus 5,13, né? Para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Desses homens, desses 80 homens que nós atendemos no ano passado, em julho e agosto, 12 ainda estão na nossa fazenda, se recuperando. 12 é um número altíssimo, altíssimo. Eles foram mais ou menos uns 20. 12 continuam na fazenda. Então, eles ficam 9 meses nesse lugar, e depois nós levamos, porque entendemos que casa de recuperação não resolve a vida de ninguém, né? Casa de recuperação não resolve. Nós abrimos uma casa de reintegração, uma casa família. Nós temos um missionário e a sua esposa e mais um grupo de voluntários e estagiários que moram em Emelino Matarazzo, em frente ao Hospital Emelino Matarazzo, e eles moram com essas pessoas para reintegrá-las à sociedade. Pessoas que saem dos vícios. E pasmem, nós temos um pastor, que é amigo, ele é diretor de um hospital em Osasco, o geral de Osasco, ele nos procurou um ano retrasado. Ele falou assim, meu primo é viciado em jogo. Viciado em jogo, não pode ver um caça-níquel, não pode ver baralho, gastou tudo em jogo. Para resumir a história, em 2012, ele foi para a nossa casa de recuperação, está morando na nossa casa de reintegração e hoje é o melhor funcionário da empresa que trabalha, aqui em Emelino Matarazzo. Então, a Missão Sena está ali no centro de São Paulo, há 25 anos, no centro de São Paulo, nós temos a missão, a creche, uma casa em Juquitiba para homens e mulheres. Se você tem alguém que precisa de ajuda, que precisa de uma... Nós não internamos ninguém compulsoriamente, porque internação compulsiva ou compulsória, sei lá o quê, não existe. Não existe esse negócio aí. A pessoa tem que ir porque ela quer. Não dá para você pegar uma pessoa e jogar num lugar, aplicarem remédios. Na nossa casa, de repente a pergunta que você vai fazer é a seguinte, e a crise de abstinência? Não é? Nós estamos lá há 25 anos, mais ou menos uns 18 em Juquitiba, nunca ninguém morreu por crise de abstinência. Morre-se por overdose. Tá? Se você tem um parente seu aí que está falando assim, eu não aguento ficar sem droga, eu vou morrer. Não morre. Ninguém, isso é uma mentira. Ninguém, né? Incorporei o Padre Quevedo aqui. Sai dele. Ninguém morre de crise de abstinência, ninguém morre.
Tá, teve um cara lá em Juquitiba, contando uma piadinha aqui, que é séria. Teve um cara que teve uma crise de abstinência. Ele saiu correndo, no meio da fazenda. Saiu correndo com uma enxada, saiu correndo. Aí chegou na frente do lago, assim, ele parou. Aí o pessoal perguntou, e aí, pastor, o que aconteceu? Eu falei, acho que acabou a gasolina. Acabou o combustível dele. Mas nós estamos aqui tão pertinho. Aqui dá o quê? Dá 2 quilômetros daqui, no máximo? 2 quilômetros. Na sexta-feira, ontem, nós pegamos e trocamos cachorro quente por cachimbo, por crack por isqueiro, que nós chamamos de redução de danos. Redução de danos. Nós somos contra esse negócio de dar comida nas ruas. Sopão não funciona para nós. Tá? Não vale a pena, porque as pessoas já têm drogas nas ruas. Agora, a gente leva comida. O que eles vão querer mais? Eles vão querer ficar nas ruas. Tá bom? É isso que nós fazemos no centro de São Paulo. Obrigado. Irmãos, boa noite. Boa noite, graça e paz. Antes de responder a pergunta, eu gostaria de agradecer à igreja o apoio, não é mesmo? Tanto nas intercessões, como no apoio financeiro, realmente, em relação ao trabalho de Moçambique e ao projeto Semear. Nós estamos em Moçambique desde 2008, Fomos com a missão de realmente trabalhar com uma escola bíblica para a formação de obreiros. E, durante 2008, nós formamos 28 alunos. Só que depois nós começamos realmente a nos estender, ou ir mais avante, com o trabalho com congregações, com o trabalho realmente com implantação de igrejas. E nos deparamos com algumas dificuldades com relação às crianças, principalmente as crianças. A alimentação das crianças, e assim com as viúvas. E nós começamos, então, a arquitetar aí, o projeto que hoje nós denominamos Projeto Semear. E o Projeto Semear tem realmente se esforçado, possível, para que nós possamos atender as crianças. Nós temos 250 crianças em Chimoio e mais ou menos 70 crianças em Chuala, que é realmente uma vila que fica a 120 quilômetros de Chimoio. Então, queridos, a nossa meta, o nosso objetivo, realmente é levar a palavra de Deus, sem dúvida, levar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, num país onde realmente quase 90% vive abaixo da linha de pobreza mesmo, a gente não pode virar as costas para a questão assim, das necessidades, como fome, como realmente algumas outras dificuldades na área da saúde, e nós começamos a trabalhar também com as crianças com relação à alimentação. Então, nós alimentamos as crianças, são 4 comunidades em Chimoio, e lá em Chuala, que fica realmente a 120 quilômetros de Chimoio. Então, queridos, a nossa grande dificuldade, realmente, não vou falar aqui de dinheiro, não, é realmente com relação ao apoio de respeito a pessoas. Nós estamos praticamente eu, minha esposa e meu filho. Então, nós precisamos mais pessoas, mais ceifeiros mesmo, a seara é grande, nós precisamos de ceifeiros, para que nós possamos, juntos, podermos, assim, ir com mais vontade mesmo, para atender essas crianças e as viúvas e as pessoas que estão necessitadas. Então, o Projeto Semear, ele tem realmente um projeto de construir uma escola, nós estamos construindo, queremos ressaltar aqui que o dinheiro do jantar, aqui do jantar italiano aí, nós aplicamos praticamente todo na construção dessa escola, nós estamos construindo ainda. E nós vamos abrigar 300 crianças nessa escola, mais de 3.000 alunos ficam sem estudar, só em Chimoio, e no bairro onde nós estamos, que é Nhamanhona, ficam mais de 300 crianças. Tanto é que nós começamos o projeto só com 2 salas, depois tivemos que realmente aumentar, estender mais 2 salas, formando 4 salas para atender as crianças, mais 300 crianças nesse bairro lá, onde nós realizamos o trabalho. Nós temos um trabalho com as viúvas, porque a perspectiva de vida do africano é de 45 anos, então tem muitas viúvas que realmente vivem em estado deplorável, com uma necessidade muito grande mesmo.
Então, nós estamos com esse trabalho com as viúvas também. E nós também começamos a trabalhar com os meninos de rua, porque os meninos de rua, eles, na verdade, têm casas, mas muitas vezes os pais rejeitam essas crianças, realmente negam, né, como diz o moçambicano, essas crianças. E nós começamos, então, o trabalho na rua com essas crianças que são rejeitadas e já inserimos em uma das nossas comunidades essas crianças. São 14 crianças. Graças a Deus, nós conseguimos 6 crianças retornar aos seus lares. Conversamos com os pais, conversamos com a família, e 6 crianças já retornaram aos lares. Mas nós temos ainda 9 crianças, 8, 9 crianças que estão lá conosco, porque não tem para onde ir. Nós também temos um trabalho, continuamos com o trabalho na formação de obreiros, treinamento de líderes. Isso é muito importante porque há realmente pessoas que se dizem pastores, que, na verdade, não têm nenhuma formação, estão à frente de uma comunidade ou de uma igreja evangélica, aí, entre aspas, né? E que estão envolvidos com feitiçaria. Imagine um pastor, né, que está envolvido com feitiçaria. Então, nós ainda estamos nesse foco ainda de formação, de treinamento, de poder dar uma qualidade de vida espiritual para esses obreiros e para que eles se convertam mesmo ao cristianismo. A verdade é essa. Nós temos as crianças que nós alimentamos, dentro dessas 250 em Chimoio, nós temos 52 crianças infectadas pelo vírus HIV. Então, são crianças que realmente merecem muito cuidado. Nós temos, assim, um cuidado muito especial. E essas crianças também se alimentam uma vez por dia, né? Agora, recentemente, nós começamos o café da manhã, que eles chamam lá de mata-bicho, né? E o café da manhã tem ajudado, reforçado essa primeira refeição do dia, para que eles possam, né, realmente resistir aí o dia durante a semana. Então, estão com 2 refeições. Basicamente, o projeto Semear está voltado para a alimentação e para o ensino da palavra de Deus. Nós queremos instruir a criança realmente na palavra. E essas crianças estão crescendo numa formação espiritual longe dos feiticeiros. Algumas crianças já rejeitam as tradições moçambicanas, que é a cultura praticamente, é a feitiçaria, e a feitiçaria lá é muito, vamos dizer assim, muito forte mesmo, queridos. Lá não é fácil. Em 2009 eu sofri um ataque dos feiticeiros lá, pensei que ia até morrer, né? Mas Deus nos deu discernimento, nós pedimos oração, intensificamos as orações, e Deus realmente nos deu livramento. Então, a feitiçaria lá realmente é muito forte. E, ultimamente, nós tivemos alguma dificuldade, o governo de Moçambique começou, vamos dizer assim, bloquear alguns projetos sociais, por causa do problema político que estava existindo entre os 2 partidos. Mas, graças a Deus, o governo não nos atrapalhou de forma alguma. Graças a Deus por isso. Então, queridos, nós precisamos mesmo de oração, né? Acho que a oração ela é fundamental para que nós possamos avançar, podemos conquistar mais espaço em Moçambique, a fim de que realmente esse evangelho seja pregado nos 4 cantos daquele país e que realmente muitas vidas possam encontrar com Jesus de uma forma vitoriosamente. O moçambicano ele já tem um pessimismo, ele tem realmente vamos dizer assim, ele se rejeita a si mesmo. E nós estamos levando uma palavra de esperança ao moçambicano, que há esperança para o futuro, que dias melhores virão, para que eles possam ser alimentados com essa palavra e possam superar suas dificuldades. Então, nós cremos que a oração, a intercessão dos amados é muito importante, né? Quero agradecer mesmo o apoio e dizer que o sangue dessa igreja aqui está no meu sangue também, está no sangue do Projeto Semear, e nós vamos juntos realmente alcançar vidas, né? E a África toda,
nós temos 70 milhões de africanos que nunca ouviram falar de Jesus. Né? E Coca-Cola é mais conhecido na África do que Jesus Cristo. Então, essa é a razão porque nós estamos apressando, né, os nossos pés, os nossos passos, para alcançar realmente esses 4 cantos de Moçambique. Amém, queridos? Eu queria só... Uma vez eu fui ao Lar Abrigo, encontrei a avó Miriam lá, e eu não lembro o que eu fui fazer lá. De vez em quando a gente passa lá, né, vó? E a avó pegou na minha mão e falou assim, você está triste. Eu falei, não, vó, estou um pouco cansado. Ela falou, não desista, o caminho da cruz é assim. E aquele dia o Senhor falou ao meu coração através da avó. Né? Eu queria que a senhora falasse, a Juliana, o João, o Epitácio, sobre o caminho da cruz. O que é para vocês servir a Jesus? Vamos sair do script. O que é servir a Jesus? O que é o caminho da cruz para mim? Vale a pena eu estar na Cracolândia, junto com a minha esposa ali, na região mais miserável, mais difícil de São Paulo? Ou abandonar tudo e ir para a África? Ou, aos 80 anos, eu podia estar aposentada em casa, tranquilo. Estou trabalhando com 81 anos. A avó Miriam fez 81 anos agora em março. Vale a pena, avó, vale a pena, Juliana, vale a pena, João, vale a pena, pastor. Servir ao Senhor, vale a pena esse caminho da cruz? Queria ouvir isso de vocês. O chamado. O chamado para a obra do Senhor é uma força muito grande aqui dentro, que nem que você, se for no chamado real, nem que você queira parar, você não consegue. Você não consegue parar. Você é arrastado pelo Espírito Santo a fazer a obra. E eu me lembro que, num congresso de mocidade em Londrina, estava um pastor americano pregando, o Dr. Haroldo Pearson, e vários jovens atenderam o apelo para sair para o campo missionário naqueles dias, porque o norte do Paraná estava desabrochando. Ainda não tinha asfalto, aquelas cidades crescendo por todo o norte do Paraná. E eu me lembro que a gente cantava um hino que falava assim, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, pois contente atendo o teu mandar. É a obediência à visão celestial. É a obediência ao chamado de Deus. Agora, o peso, lá do púlpito, ainda tinha os 15 últimos jovens que atenderam o apelo, o pastor falou, é você, Miriam, é você que vai já. Falei, como é que eu vou chegar na minha casa e falar isso para o meu pai e para minha mãe, né? E voltei, eu morava em Piraju naquele tempo, eu era presidente da mocidade na igreja. Nossa, minha mãe, de jeito nenhum. Falaram para o meu pai, você tem que dar uma surra nela. E meu pai, ele dizia, mas os filhos não são nossos. Os filhos não são nossos. Então, foi uma tragédia na família. Foi muita lágrima, muita dor, mas eu fiz minha malinha e lá fui para o Mato Grosso, até Ourinhos, e Ourinhos tomei o trem para ir até o Porto Epitácio. Naquele tempo ainda não tinha ponte, a gente atravessava o Rio de Barça, né? Mas, quando chegou na estação de Ourinhos, eu encontrei um pastor da minha igreja, que ele veio ser pastor aqui na Vila Dom Pedro, o Dr. Sherlock Nogueira. Eu falei, agora eu vou receber uma palavra de incentivo, porque meu coração estava assim, doendo, né? Que eu cheguei assim. O pastor falou, ô, menina, você está louca? Volta para sua casa. Gente boa. Volta para sua casa. Nossa, daí meu coração ficou triste, eu fui com o coração apertado. Eu cheguei no Mato Grosso de noite, peguei uma charrete em Dourados, né?
e com lampião. Cheguei lá na missão, que eu bati no portão, o índio veio me atender e falou assim, "Xi, macarapé morotim", uma pequenina branca, e falar, ela não vai aguentar aqui, ela não vai aguentar o trabalho. Mas o Senhor me abençoou muito lá. Muitas vezes o reverendo Orlando, presbiteriano, tinha que resolver um caso na mata, que o índio ia matar a mulher, porque a mulher tinha traído com branco. Se fosse contra o índio não tinha importância, mas com branco não podia. Então, o pastor, na hora do culto, o pastor largava a Bíblia na minha mão e falou assim, vai pregar para mim. E ia. E o Senhor sempre foi muito fiel comigo, usou muito a minha vida naquele tempo, e até hoje, todas as vezes eu falo, Senhor, usa-me a mim. Sou teu instrumento, usa-me a mim. E eu falo de Cristo quando eu tomo táxi, o motorista ouve. Quando eu tomo um avião, a gente senta naquela sala de espera, eu falo, Senhor, ponha do meu lado alguém que precisa ouvir do amor de Jesus. Experiências inéditas tenho passado quando procuro ser obediente à visão celestial.